Continuando, vocês vão escrever no caderno de vocês a seguinte pergunta: o que será que o comprador deseja? Vocês adivinharam qual era o objeto? Por que será que o comprador ficou irritado? O que vocês acham da atitude do vendedor? Então, lembre-se que no texto vocês vão encontrar verbetes, que são palavras desconhecidas e que estão escritas separadamente, destacada de verde, certo? Então, sempre quando a gente encontra um verbete, a gente lê o seu significado, certo? A gente lê o significado para a gente para a nossa leitura não ficar atrapalhada. Então, você lê e volta novamente a ler, certo? Nesses verbetes, certo? Então, após a leitura e vocês responderem a atividade, na página seguinte, a gente vai trabalhar sobre... Lembra que eu falei para vocês que a crônica, ela é uma linguagem coloquial. Quando a gente fala de linguagem coloquial, quer dizer que é uma linguagem do nosso dia a dia, uma linguagem de fácil entendimento, certo? Então, nota que o vendedor, ele esqueceu, o comprador, ele esqueceu o nome do produto que queria comprar. E o vendedor ficava toda hora dando sugestão do que seria essa compra, esse objeto. E aí, lá na página 48 e 49, a gente vai trabalhar com o diálogo, né? Porque a gente tem uma narrativa, e a narrativa tem personagem. E o personagem, eles fazem diálogo um com o outro. Então, conversa na narrativa, a fala e a escrita. Então, lembre que a gente tem estudado sobre os tipos de frases, sobre pontuação. E uma das pontuações que a gente viu foi o uso da aspa, né? Que ela é usada para destacar a fala de outra pessoa. Né? Quando eu escrevo um texto, esse texto não é meu, essa fala não é minha, eu separo entre aspas, ou para destacar a palavra, ou para indicar que aquela citação não é minha, certo? Aí também, continuando, a gente vai ver a função do diálogo, né? A crônica que você leu foi construída pelo diálogo, quer dizer, de duas pessoas, né? Eu tenho o vendedor e eu tenho o comprador, né? A pessoa que foi comprar. Entre dois personagens, o vendedor e o comprador. Que fato dificultou o sucesso dessa comunicação? Então, qual foi o porquê houve essa dificuldade na comunicação desses dois personagens, certo? Então, o fato dele ter esquecido, né, o nome do objeto fez com que dificultasse o diálogo entre os dois, certo? Aí mais embaixo no 3 diz, compare as falas dos personagens. Então, você tem a fala do personagem e a fala do vendedor. Letra A. Na fala do comprador, o que mostra que ele expressa um modo mais informal e mais espontâneo. Aí a gente lembra que a gente tem a linguagem formal e a linguagem informal. Normalmente, o comprador, quando ele vai comprar, se for um senhor de idade, ele vai tratar ele com mais formalidade, né? A gente vê aí no personagem aí, o personagem que aparece na crônica, que é um senhor de idade, não é uma pessoa jovem, né? Já é um senhor de idade. Então, ele usa o quê? A linguagem formal. Já a pessoa que foi comprar, ela já utiliza, né? Já utiliza a linguagem informal, que é aquela linguagem espontânea do nosso dia a dia, que eu não preciso, né? Me policiar para poder falar. Então, ele quer saber aí, ó, nas falas do comprador, o que mostra, o que expressa de modo mais informal e mais espontâneo. Então, quem é que fala mais formal e quem é que fala mais espontâneo? Espontâneo quer dizer informal, certo? Depois, na 4, descrever a apresentação e a característica da qualidade de algo. A gente agora vai trabalhar com outro tipo de tipologia. Descrever. Descrever não é um gênero, é uma tipologia. Quando eu descrevo algo, por exemplo, eu tenho um quarto e no meu quarto as paredes são pintadas de azul, o teto é branco, tem uma cama, uma janela, um computador em cima da mesa. Eu estou descrevendo. Então, é uma tipologia e não um gênero textual. Então, na hora que esse comprador foi descrever esse objeto, foi claro, foi suficiente ou foi confuso,
certo? Então, lembra-se que descrever, descrição é uma tipologia textual, não um gênero textual, certo? Então, vocês ainda vão continuar respondendo a página 48 e 49 relacionada agora à fala e à escrita do que você entendeu lá e tudo que a gente já viu, que é pontuação, a usa aspa, linguagem formal e não e informal, certo? E a descrição agora, que é quando a gente descreve algo, algum objeto. Ele o tempo todo ele tentou descrever o objeto que ele queria comprar para o vendedor, ok? Então, boa aula, boa atividade. Não se esqueça de tirar foto e me mandar ao término da atividade. E até a próxima aula. Beijo para todos.